Olá, tudo bem? Meu nome é Renato e eu vou explicar para você um pouco sobre drogas e alcoolismo. Em 2021, foi realizada uma pesquisa da OMS em parceria com a ONU que apontou que quase 270 milhões de pessoas em todo o mundo usaram drogas ilícitas pelo menos uma vez durante o ano. Desses, cerca de 35 milhões de pessoas sofreram algum tipo de transtorno relacionado ao uso de drogas. Pesquisas também apontam que 3,3 milhões de pessoas morrem todos os anos devido ao uso nocivo do álcool, e pouco mais de 569 mil morrem todos os anos por complicações relacionadas ao uso de drogas. Então, quando a gente compara ali, pessoal, a quantidade de usuários pela quantidade de pessoas que têm algum problema relacionado, né, ao uso de drogas, aparentemente parece que é uma taxa bem pequena, uma quantidade bem pequena, né? Então, dá a impressão para a gente de que não é um problema tão grande assim. Só que quando você analisa os números, são 570 mil pessoas que morrem todos os anos relacionados ao uso de drogas. É um número muito grande, né? E 3,3 milhões de mortes relacionadas ao uso de álcool, que é muito maior. Então, drogas e álcool são um problema de saúde pública que precisa ser tratado urgentemente. Mas afinal, o que são drogas? De forma geral, o termo droga é utilizado para se referir a substâncias que podem ser estimuladas no corpo para produzir efeitos físicos ou psicológicos. Então, qualquer substância que seja introduzida no corpo, que possa ser introduzida no corpo, a fim de causar um efeito, pode ser denominada como droga. E as drogas, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, tá? Drogas lícitas, que são aquelas permitidas por lei, as quais são compradas praticamente de maneira livre e seu comércio é legal. E drogas ilícitas, são aquelas cuja comercialização é proibida pela justiça. Elas são também conhecidas como drogas pesadas e causam forte dependência. Os principais tipos de drogas. Então, existem vários tipos de drogas, né? E cada tipo causa uma reação diferente no corpo humano. Aqui eu vou apresentar alguns dos principais tipos, tá? Então, temos aí as drogas estimulantes. Essas drogas aceleram a atividade do sistema nervoso central, aumentando o estado de alerta e energia. Os exemplos incluem a cocaína, anfetaminas, metanfetaminas e nicotina. Drogas depressoras. Essas drogas, ao contrário das estimulantes, elas diminuem a atividade do sistema nervoso central, produzindo um efeito calmante e relaxante. Os exemplos incluem o álcool, benzodiazepinéticos e opioides. Esses nomes são difíceis mesmo. Drogas alucinógenas. Essas drogas alteram a percepção, as emoções e a consciência, causando alucinações e distorção na forma com que as pessoas experimentam a realidade. Os exemplos incluem o LSD, cogumelos e DMT. Drogas dissociativas. Essas drogas alteram a percepção e a consciência, mas também podem causar sentimentos de desapego ou desconexão da realidade e do próprio corpo. Exemplos incluem a cetamina e o PCD. Essa cetamina é um tipo de calmante, tá, gente? É um anestésico, digamos assim, que usado de maneira incorreta, ele traz essa sensação aí de que desconexão da realidade, né? Drogas de prescrição. Essas drogas são as drogas lícitas, né? Que são legalmente prescritas por um médico para tratar condições médicas, mas quando são utilizadas de maneira incorreta, elas podem trazer aí grandes problemas para quem está utilizando. O exemplo dessas drogas incluem os opioides, que são calmantes, tranquilizantes e estimulantes.
E as drogas recreativas, né, as famosinhas aí, que quando a gente usa o termo drogas é a primeira coisa que vem na cabeça do pessoal. Essas drogas, elas são usadas para fins de diversão e prazer, mas podem ser ilegais e ou altamente viciantes, tá? Os exemplos aí incluem a maconha, o êxtase e a cocaína. Como as drogas agem no nosso corpo? As drogas podem interagir com o sistema nervoso de várias maneiras. Em geral, elas alteram a forma com que as células nervosas do cérebro enviam, recebem e processam as informações, né? Então, a droga, quando ela é injetada no corpo, ela corre pela nossa corrente sanguínea e vai até o nosso sistema nervoso, alterando ali as funções que o cérebro envia para o restante do corpo. Então, dependendo de cada droga, ela vai ter uma reação diferente no corpo, tá bom? Isso pode levar a várias mudanças no corpo, tá? No humor, na memória, nas sensações, no pensamento, no comportamento, alteração do apetite, alucinações e delírios, alteração da pressão arterial, entre outras funções, inclusive espirituais. Dependência e vício. Embora os termos dependência e vício sejam frequentemente usados como sinônimos, ou seja, palavras que têm o mesmo significado, eles têm significados diferentes. Você sabe me dizer qual é a diferença entre dependência e vício? A dependência geralmente se refere a um estado em que uma pessoa se torna fisicamente ou psicologicamente dependente de uma substância ou comportamento para funcionar normalmente. Ou seja, vou usar um exemplo aqui. Se a pessoa chega numa festa, né? E aí naquela festa ela não consegue se divertir, não consegue interagir com as outras pessoas, não consegue dançar, enquanto ela não ingere algum tipo de bebida ou consome algum tipo de droga, né? Então, aquela pessoa ela fica isolada ali num canto, não consegue se divertir e só consegue, né, socializar depois que ela tem ali a ingestão da bebida para poder socializar. Então, essa pessoa ela é uma pessoa dependente da bebida para poder, digamos ali, curtir a festa. Ela se torna uma pessoa dependente. Já o vício, por outro lado, geralmente se refere a um comportamento repetitivo que se torna compulsivo e difícil de controlar, mesmo que cause danos à saúde e ao bem-estar da pessoa. Usando o mesmo exemplo aí da festa, digamos a pessoa chega na festa ali, ela é uma pessoa legal, ela consegue se divertir, consegue conversar, consegue dançar com todo mundo, né? Sem precisar de droga nenhuma. Porém, ela já vem ali de várias festas em que ela foi e que todas as festas sempre teve bebida, sempre está acostumado ali estar segurando o seu copinho e tal. Então, essa pessoa meio que ela nem percebe, né, quando ela já está fazendo. Então, por mais que ela não precise da bebida, não precise de drogas, mas como ela já vem de uma rotina, de um ato compulsivo e repetitivo, então ela faz porque ela já é acostumada com aquilo. E isso pode ser caracterizado como um vício, tá? Então, em resumo, a dependência está mais relacionada ao uso das substâncias, enquanto o vício está mais relacionado a comportamentos repetitivos e compulsivos, no qual a pessoa acaba nem percebendo o que ela está fazendo, mesmo que isso traga danos à saúde da pessoa. O tratamento. O tratamento para dependência e vício pode variar dependendo do tipo de substância, da gravidade do problema e das necessidades individuais do paciente. Então, gente, como já foi falado, existem vários tipos de droga e cada um deles é injetado de uma maneira diferente no corpo. E cada uma dessas, consequentemente, também gera um sintoma diferente, né? Uma reação diferente no corpo. Então, o tratamento também pode variar de acordo com a droga que foi utilizada aí, né?
Algumas das opções de tratamento mais comum incluem medicamentos, terapia individual, terapia em grupo, programas de apoio, entre outros. Né? Eu coloquei esse organograma aí no centro da imagem porque ele é uma imagem que me define muito quando uma pessoa utiliza droga, ela acredita que ela esteja fazendo mal somente para ela mesma, né? Ela curte ali, digamos, o momento, mas acredita que esteja fazendo mal somente para ela mesma. E esse organograma, ele mostra literalmente como a dependência química afeta a estrutura social inteira de um ser, né? Não só a ela mesma, mas também a família, o espírito, o corpo, que é o biológico, né? O psíquico, que é a mente, e o social, a relação que ela tem com as outras pessoas. Então, quando uma pessoa se torna dependente química, alcoólica, ela não afeta somente a ela mesma, mas ela afeta basicamente quase tudo o que está ao redor dela. Então é preciso tomar cuidado e ter um tratamento de preferência precoce em relação a isso. Abstinência. No caso, quando é iniciado um tratamento, provavelmente vai surgir aí os sintomas de abstinência. Mas o que é abstinência? A abstinência é uma resposta fisiológica do corpo quando uma substância que é usada repetidamente é interrompida de forma repentina. Então, pessoal, quando o corpo de um dependente ele está acostumado a receber aquela substância todos os dias, aquela dose de substância todos os dias, e de repente isso é tirado, o corpo leva um tempo para se acostumar, né, com essa falta da substância ali no corpo. Então, isso traz alguns sintomas que podem ser aí ansiedade, irritabilidade, agitação, insônia, depressão, suores e calafrios, náusea e vômito, diarreia, dores musculares e tremores, dificuldade de concentração. Em alguns casos mais graves, né, quando a pessoa já está ali muito comprometida com o uso de drogas, a abstinência pode causar até convulsões, alucinações e delírios. Então, mais uma vez eu repito, é preciso ter cuidado, tanto com o tratamento, né, e quanto com a abordagem na relação à paralisação da utilização das drogas. Nas empresas. As drogas podem causar diversos impactos nas empresas, como queda de produtividade, aumento do absenteísmo, aumento de acidentes e todos aqueles transtornos que a gente já está acostumado a ouvir falar dentro das empresas, além de prejudicar a imagem da empresa e a opinião dela também. Por isso, muitas empresas têm adotado programas de prevenção e combate ao uso de drogas entre seus funcionários, por meio de palestras, campanhas de conscientização, acompanhamento psicológico, testes de drogas, programas de tratamento e suporte, entre outras medidas, né? É importante a gente destacar que cada empresa, né, ela tem uma forma de abordar esse assunto, de acordo com o tamanho da empresa, a área em que ela atua e a própria cultura que é seguida ali dentro da empresa. Mas o mais importante é que todas elas tenham políticas claras em relação a esse assunto e estejam comprometidas em proteger um ambiente saudável e seguro para todos os seus funcionários. A prevenção. A prevenção de drogas é um conjunto de estratégias e ações que visam reduzir o uso indevido de substâncias e danos associados a esse uso. Ela pode ser dividida em 3 níveis. Prevenção primária, que visa impedir o início do uso de drogas, que é aquela que você já começa a prevenir antes da pessoa começar a usar droga. Prevenção secundária,
que é quando a pessoa ainda está ali no início, né? E tem um uso ali que só experimentou ou usa bem de vez em quando, né? Então a gente já começa a trabalhar ali um tipo de prevenção e é classificado como prevenção secundária. E tem a prevenção terciária, que a prevenção, esse tipo de prevenção, ela já se concentra em reduzir no máximo possível os danos que já estão causados ali num usuário avançado, tá? São indivíduos ali que já desenvolveram problemas relacionados ao uso de drogas, então essa prevenção terciária, ela visa diminuir no máximo os riscos e os danos que já foram causados ali. A prevenção. Um dos pontos mais importantes na prevenção ao uso de drogas é o acesso ao tratamento. Uma pessoa que é dependente, reconhece que tem um problema e deseja pedir ajuda, é muito importante ter acesso e apoio, caso precisem lidar com isso. O SUS, o Sistema Único de Saúde, possui vários programas de prevenção que são admitidos por meio das secretarias de saúde. Esses programas são voltados tanto para a população em geral, quanto para grupos específicos, como crianças, adolescentes, gestantes, idosos, entre outros. Um dos programas que são muito interessantes é o ProERD. O ProERD é o programa, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. É um programa que é de responsabilidade aí dos órgãos de segurança pública. Ele veio trazido dos Estados Unidos, né? E começou a ser aplicado aí no Brasil na década de 90. Né? E esse programa ele visa aí a prevenir o uso de drogas e a resistência à violência entre as crianças e os adolescentes. Atualmente, todos os estados do Brasil aplicam esse programa ProERD nas suas escolas. Porém, nem todos os municípios aplicam. Né? Mas, de qualquer maneira, todas as pessoas, acredito aí que a grande maioria das pessoas, até quem não participou do programa, já ouviu essa música aqui. Programa que vai lhe ajudar. Existe um amigo que vai lhe ensinar que o problema drogas merece atenção. E para manter-se a salvo é preciso dizer não. ProERD é o programa. ProERD é a solução. Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. Muito bom. Faz a gente lembrar aí da nossa adolescência. Mas enfim. Apesar de ser um programa muito popular e muito importante, em 2021 foi realizado um estudo pela Universidade Federal de São Paulo que revelou que o ProERD é ineficaz e não teve efeito na prevenção de uso de drogas em adolescentes que participaram da pesquisa. Essa é uma pesquisa que gera um pouco de polêmica, né? Afinal, os órgãos de segurança pública alegaram que o ProERD é um programa que trouxe muito resultado e muita eficácia aí entre os jovens e adolescentes. Porém, o resultado da pesquisa aí da Unifesp apontou que o programa é ineficaz, né? Pelo menos entre os jovens que participaram aí da pesquisa, né? Outra curiosidade é sobre o cigarro, a nicotina. Um único cigarro possui mais de 4.700 substâncias tóxicas, incluindo a nicotina, que é uma das drogas mais viciantes conhecidas no mundo. A maconha é a droga ilícita mais consumida no mundo, sendo também uma das mais discutidas. Pela aquela questão, né, de uso para fins medicinais
e liberação da maconha e tal. Então, tem bastante gente que discute aí essas questões. A cafeína, presente em bebidas como café, chá, refrigerantes, também é uma droga e pode causar dependência. Então, o pessoal aí que gosta de tomar bastante café nos intervalos de bebidas que contêm a cafeína, também tem que tomar cuidado, porque isso pode trazer aí algum tipo de problema e dependência, tá bom? Algumas drogas demoram até 30 dias para sair do nosso organismo. Dependendo do tipo de droga, tá, gente? Algumas drogas demoram 10, 5, 15 até 30 dias. Digamos aí uma droga mais forte pode demorar até 30 dias para sair do nosso organismo, né? Depois disso não tem mais vestígios. Porém, com o exame de cabelo é possível analisar se a pessoa usou drogas em até 90 dias. Então, toda vez que uma droga é injetada no organismo, ela corre pela nossa corrente sanguínea, né? E a corrente sanguínea passa aí por todo o corpo, inclusive pelo bulbo capilar, né? Que absorve aí essas substâncias, né? E quando vai ali, digamos, para o cabelo, demora um pouco mais para estar sendo eliminado aí esses vestígios. Então, num provável exame aí, até 90 dias depois da utilização, ainda é possível encontrar vestígios da droga no cabelo, tá bom? Existe uma rede de Centros de Atenção Psicossocial, o CAPS, em todo o país, que oferece atendimento e tratamento grátis para pessoas que sofrem de dependência química, incluindo o uso de drogas ilícitas e álcool. Considerações finais, ainda não terminei.